Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Muito obrigado, você que acompanha o Aceite Noyer aqui no YouTube, nas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao programa Diálogos. É uma alegria muito grande estar com você aqui toda semana, estudando ainda mais a verdade, homem e filho de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nós, em primeiro lugar, convidamos você a curtir esse vídeo. Clica ali no compartilhar e envia para algum amigo acompanhar você essa conversa do dia de hoje. Se inscreva no nosso canal e tem aquele sininho também para que você seja notificado cada vez que entrar um vídeo novo da Aceite Noyer. Você vai sempre acompanhar com a gente aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Aceite Noyer é um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E você faz parte desse modo feliz de viver com a gente. No nosso programa de hoje, fazemos uma conexão com várias cidades do Brasil e é uma alegria receber não só preletores, mas grandes amigos com a gente aqui nesse dia. Gostaria de apresentar e abrir um minutinho para uma apresentação os nossos convidados de hoje. Diretamente da cidade de São Paulo, a preletora em grau master, Helenice Aldi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma grande alegria estar aqui vibrando positivo pela felicidade de todas as pessoas que estão aqui conosco. E é uma grande honra estar representando o ensinamento, a verdade da vida, neste momento com esses meus 3 colegas preletores, líder da iluminação, que são assim, luminares desse ensinamento, que tem muita coisa para passar para a gente. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, muito obrigada. É uma honra, muito obrigada. Muito obrigado. E agora a nossa conexão vai lá para a capital federal, diretamente da cidade de Brasília, preletor em grau sênior, Paulo César Rocha Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, amigos, amigas que estão nos assistindo nesse momento, aos amigos aqui presentes, preletora Helenice, preletora Maria Isabel, amigo Vinícius, muito obrigado mesmo do fundo do coração. Sou Paulo César, muito conhecido assim na Aceite Noyer como preletor Paulão, tamanho 2,2 metros de altura, né, e estou aqui muito feliz em poder contribuir com esse movimento maravilhoso e também, com certeza, de me apropriar de muita coisa boa que será dita aqui pelas minhas colegas, né? Preletoras maravilhosas. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora o nosso avião começa a descer o país e a gente pousa em Curitiba, no Paraná, onde a gente tem a alegria de estar conectado com a preletora Maria Isabel de Faria Sundin do Lago. Seja bem-vinda, preletora.
Muito obrigado. Meus cumprimentos ao líder da iluminação, Vinícius Rocha, à preletora Helenice Áudio, ao preletor Paulo Rocha também. Muito obrigado. Uma alegria estar com vocês neste momento para fazermos aí um bate-papo bastante harmonioso, bastante agradável. Muito obrigada. Como o Vinícius já falou, eu sou de Curitiba, né? A preletora Maria Isabel, sou vice-presidente da Associação Regional dos Educadores, da Regional Paraná Curitiba, e também coordeno o ciclo de estudos de educação da vida naquela regional, e oriento a disciplina Princípios da Imagem Verdadeira. Então, é uma satisfação estarmos aqui para compartilharmos, né, as nossas vivências. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Então, meu nome é Vinícius Rocha, eu sou líder da iluminação da Seitonoye. Eu moro aqui na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Então, estamos aí em 4 cidades, em 4 estados, conectados hoje, estudando a verdade, homem e filho de Deus. E aí, hoje, nós vamos ter um bate-papo muito interessante. Eu gostaria de começar com uma pergunta para a preletora Helenice, porque o nosso mundo hoje aí está com mais de 7, quase 8 bilhões de pessoas, né? Cada vez mais pessoas, né, nascem e a sociedade vai aumentando. E a verdade, homem e filho de Deus, ela é libertadora. As pessoas, elas, né, conheceis a verdade vos libertará, já diz lá na Bíblia, né? Mas nem todo mundo conhece o ensinamento da Seitonoye. Mas cada pessoa vive de diversas formas, algumas têm sucesso, outras não. Mas por que só uma parcela da população, da humanidade, conhece a verdade? Por que outras não conhecem? Por que a verdade que era para ser de todos nem sempre chega a todos? Vamos começar com uma pergunta bem aberta. A transmissão da verdade cabe a nós e cabe também a busca, né? A busca da humanidade na sua essência. Ela procura a verdade incessantemente, como o querido sagrado mestre Masaharu Taniguchi fala, que as pessoas estão incessantemente em busca da felicidade, em busca da verdade, mas algumas, elas procuram na matéria e acabam se desiludindo, porque a matéria dá um prazer efêmero, dá um prazer transitório, então acabam procurando a verdade. E as outras acabam procurando, mas de uma forma sofrida. Então, sofrem com doenças, com carências, e aí também procuram a verdade. Todos nós, sem exceção, desejamos a felicidade e tentamos evitar o sofrimento. E isso nos faz uma coisa só. Não existe diferença nenhuma entre quem é preletor e quem não é preletor, porque o preletor também que não pratica, ele também não pode dizer que ele está vivendo a verdade. Então, nós precisamos praticar. Então, conhecer e praticar. E realmente nós teremos um resultado maravilhoso. Então, é isso. Eu acho a multiplicação da divulgação da revista da Seitonoye, assim como quando eu cheguei na Seitonoye, eu tinha 18 anos de idade, foi na minha adolescência que eu conheci Seitonoye, foi através de uma revista, na época chamada Acendedor, hoje é Fonte de Luz. E essa revista eu lia com muita atenção, mas eu era muito ligada nas coisas materiais. Eu só queria saber de namorar e de ter um vestido novo no fim de semana para ir no mingau dançar. Então, com isso, meu ideal era muito pequenininho. Imagina se você coloca o teu ideal de vida num vestido novo e num namorado. Não pode, né? Principalmente se você não sabe se você vai casar com ele. Então, a gente também não pode brincar com o sentimento dos outros. A gente deve namorar quando a gente tem certeza que vai casar. Isso eu acho importantíssimo. Ninguém pode brincar com o sentimento dos outros. Então, é isso, gente. Multiplicar a divulgação da verdade, porque todos nós queremos a verdade.
não é? As pessoas não praticam porque não conhecem. Então, eu acho que é responsabilidade nossa, como o próprio mestre Masaharu Taniguchi falou, que se ainda tivesse alguém sofrendo nesse mundo, a responsabilidade era dele. Olha, e ele passou a chama da verdade para nós, para que nós multiplicássemos essa chama. Então, é isso, divulgação. Obrigada. Sim, Paulo. Olha só que interessante, né? A professora começou falando, né, da importância de cada um de nós, né, como preletores da Seitinoye, como divulgadores da Seitinoye, como praticantes do ensinamento, a gente propagar esse ensinamento. Veja, a importância de cada ser humano compreender de que ele é filho de Deus. Isso vai fazer uma diferença enorme, né? E aí, uma das coisas que a gente, estudando ali o Imaginação Criadora, olha só, nesse entendimento de que eu tenho, de que eu sou filho de Deus, de que eu tenho capacidade infinita, vai me colocar numa situação em que eu vá olhar para a minha vida e vai pensar o seguinte: eu não estou muito contente como ela está acontecendo, então eu quero avançar. Não é? Então, eu quero sair desse padrão de rotina. Né? Então, estudando ali, a gente foi vendo que 5% da população, olha só que interessante, né? É dotada de quê? De uma suficiente capacidade mental, não é? De uma autodisciplina e de uma vontade grandiosa de chegar lá. E aí, pensando sobre isso, eu sou um preletor e uma pessoa também ligada ao esporte, né? E eu gosto muito de ouvir histórias de atletas, né? E eu acho muito interessante quando o atleta, aquele que é vencedor, aquele que busca a medalha de ouro, aquele que busca a medalha olímpica, né? A capacidade que eles têm de concentração mental, de estabelecer um objetivo e de pensar o seguinte: eu vou colocar essa medalha no peito, ou melhor, eu já estou com essa medalha no peito. E aí o interessante é que na caminhada deles, eles têm um processo de autodisciplina tão grande, em que às vezes, vamos supor, aquela turma que trabalha ali, que faz aquela questão, que treina para o remo, né? Eles acordam 4 horas da manhã, disciplina todo santo dia para treinar até alcançar essa medalha, né? E uma vontade muito grande de chegar lá. Então, eles nos inspiram muito. Então, na verdade, no dia em que cada um de nós entender com profundidade de que a gente é filho de Deus, que a gente tem essa capacidade infinita e que a gente pode fazer, florescer, exuberar tudo de melhor na nossa vida, a gente vai dar esse primeiro passo rumo a sair desse esquema que está meio parado, que está estagnado e que, na verdade, só está dependendo da gente, de sair disso aí. Então, é decidir que a gente vai ser um desses vencedores, um desses 5%. Nossa, incrível, Paulão. Esse livro que o preletor Paulo César comentou, Imaginação Criadora, de autoria de Roy Eugene Davis, que está disponível lá na livraria virtual da Seitinoye. Você pode acessar livrariasni.org.br e adquirir o seu e receber pelo correio aí na sua casa. Não só esse, mas como todos os livros da Seitinoye. E aí, o preletor Paulo César falou para a gente, eu queria estender agora a pergunta para a preletora Maria Isabel, né? Como é que a rotina, a organização, a agenda e o próprio autoconhecimento, se conhecer que eu sou filho de Deus, vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais criativa? Por que é importante sair desse senso comum e expressar essa vida de Deus que está dentro de nós? Certo, Vinícius. Só quero voltar um pouquinho na questão da busca da verdade, né? Lembrando que a Seitinoye tem 3 pilares doutrinários, e que o terceiro pilar justamente fala de que todas as religiões emanam da mesma grande vida, do mesmo Deus universal. Então, embora muitas pessoas não tenham ainda conhecimento da Seitinoye, mas em outros níveis de busca, de conhecimento, de aprendizado da verdade, todos estão caminhando na busca dessa verdade, e estão dentro dessa verdade que ela emana do mesmo Deus universal. Então, é importante nós sabermos disso, né? E é a partir daí que nós também reverenciamos e agradecemos a todas as entidades religiosas, denominações, enfim,
que estão na busca dessa verdade. E a outra questão que a preletora Helenice tocou também, por que as pessoas não se disciplinam e não vão em busca e continuam levando uma vida, às vezes, medíocre, não é? Quando poderiam estar manifestando esse Filho de Deus que tem capacidade infinita, que pode ser feliz em todas as áreas da vida. Porque tem essa visão da matéria, a visão materialista ainda, né? Essa visão materialista, ela nos tolhe, né, para nós não enxergarmos com clareza a vida do Filho de Deus. Então, nós vamos em busca da matéria. A doutora Leonice queria um vestido para cada final de semana para ir no mingau. Ora, mas cada um de nós também passou por essas caminhadas aí, não é? Sim. Cada um de nós teve um momento em que nosso objetivo era o final de semana, era alguma coisa nesse sentido, né? Mas é por conta da visão materialista. Então, até que nós chegássemos ao ensinamento da Seitonui, adentrássemos a esse ensinamento, e aí fomos ver que além da matéria existe o que não é perceptível os 5 sentidos, existe o mundo perfeito criado por Deus, e aí nós começamos a compreender realmente que o nosso objetivo é mais grandioso. Então, a gente começou, né? O Paulão falou dos atletas. Vamos levantar mais cedo, praticar meditação Shinsokan. Vamos levantar mais cedo, reverenciar, agradecer aos nossos antepassados. E nós fomos aprendendo as práticas através, né? Fomos fazendo a leitura dos livros, participando dos grandiosos seminários da Seichonoye, proporcionando a divulgação de revistas, e nós fomos nos disciplinando dentro do ensinamento. O ensinamento nos proporciona isso, a disciplina. Esses dias alguém perguntou para mim, porque agora na pandemia eu comecei a praticar yoga em casa, né? Tive essa chance de ter uma professora na internet e todos os dias, religiosamente, desde o dia 25 de março de 2020, eu pratico yoga. Então alguém perguntou para mim assim, poxa, mas você se sente feliz assim, né? Todo dia fazendo a mesma coisa? Uai, mas eu vejo o resultado. Quando a gente vê o resultado, a gente continua praticando. E assim com o nosso ensinamento. Se nós praticamos a meditação, oramos aos antepassados, aquele sentimento de amor, aquela expressão do Filho de Deus que já está dentro de nós, ela vai se manifestando. Então, nós começamos a sentir essa felicidade suprema, né, do Filho de Deus. E aí, como você perguntou, né, Vinícius? Se a disciplina, a lógica, e etc., elas vão fazendo parte na medida em que nós vamos praticando. E aí, o livro do Roy Eugene Davis, como vocês colocaram, ele nos traz a disciplina também para nós diariamente criarmos imagens daquilo que nós almejamos na nossa vida. Como nós já temos o ensinamento da Seichonoye, nossos objetivos são grandiosos. Então, vamos colocar esses objetivos grandiosos e começar a imaginar esses objetivos já concretizados, já realizados. E aí nós vamos ficar fazendo parte desses 5% da população, mas se nós podemos expandir esse conhecimento para outras pessoas, mais pessoas na humanidade vão ter essa chance de conhecer e poder também expressar nas suas vidas os seus objetivos grandiosos. Acredito que seria isso. Muito obrigado, muito obrigada. Posso fazer um adendo? Eu estou encantada com o que eu ouvi dos meus 2 colegas, e eu também tenho praticado pela internet Tai Chi Pai Lin, Tai Chi Chuan, desde quando começou a pandemia, então eu tive uma conexão aí com a preletora, mas foi muito interessante também. Agora, o que a gente precisa deixar bem claro também, essa disciplina que o preletor Paulão falou, disciplina é uma das 6 virtudes búdicas.
muito importantes, disciplina. A primeira é generosidade, a segunda é ética ou moralidade, a terceira, paciência. A quarta é esse esforço entusiástico ou disciplina. A quinta é concentração e a sexta, sabedoria. Então, hoje nós vamos falar da concentração e também da disciplina, porque todas essas virtudes, elas se interrelacionam profundamente. Por exemplo, a generosidade, a gente precisa anular o nosso ego, a gente precisa se tornar altruísta, como fala o mestre Masaharu Taniguchi. O altruísmo é você olhar para o outro, sentir uma empatia com o outro, é acolher o outro, e não ficar só exigindo a perfeição. Porque como a gente sabe que o outro é perfeito, a gente às vezes fica irritado porque o outro não está manifestando a perfeição. E não pode, a gente não pode se irritar com ninguém, a gente tem que amar, acolher e confiar que naquele ser existe a perfeição. Olha, eu nunca pude imaginar que eu ia rezar para fungos. Agora, ultimamente, a gente acolhe tudo, toda a natureza, todos os animais, as plantas, até os fungos, a gente reza para ser felizes. Olha que coisa, gente. Que coisa abrangente, que coisa linda, essa generosidade de você desejar felicidade para todos os seres, animados, inanimados e até fungos. Então, generosidade, né? Abrir o nosso coração para essa verdade, para essa natureza verdadeira que existe dentro de nós, que o mestre Masaharu Taniguchi ensina. Dentro de nós temos a nossa natureza perfeita, que precisa ser manifestada, senão nós não vamos ser felizes. A água parada apodrece. A água dentro do nosso corpo é 70%. Nós precisamos fazer circular a água, circular a energia, circular a nossa bondade para o maior número possível de pessoas. E a disciplina, gente, é um esforço. Não é fácil a pessoa, no começo, fazer Shinsokan. Como também não é fácil a pessoa acordar às 4 da manhã para fazer o seu esporte. Mas no começo, tudo parece muito difícil, mas a gente consegue vencer. A gente consegue. Com o esforço faz o gênio, fala o mestre Masaharu Taniguchi, em quase todos os livros sobre educação, ele fala: o esforço faz o gênio. E esse esforço, só que ele tem que ser entusiástico. Entusiástico que significa o quê? É com vontade de Deus dentro de você, com vibração, com amor pelo que você está fazendo. É você ter aquela consciência de se melhorar a cada dia, né? O esforço entusiástico, porque esforço com cansaço também não vai dar certo. O esforço que você acha que é obrigação não dá certo. É um esforço com amor, com entusiasmo, com alegria, para você vencer essa etapa, para passar para a concentração, né? Concentração é a meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan, que é ensinada aqui na Seitinoye, é o próprio Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, como já está no céu perfeito, se manifestar aqui na terra, nesse mundo fenomênico em que nós aparecemos às vezes, com separações, com tristezas, mas esse mundo perfeito depende de nós, da nossa palavra, do nosso pensamento, da nossa prática diária, para que ele se manifeste aqui nesse mundo material, nesse mundo fenomênico, que, na verdade, não existe diferença nenhuma, né, entre o mundo fenomênico e o mundo da imagem verdadeira. Tudo é uma coisa, tudo é imagem verdadeira. Tudo é imagem verdadeira. E se nós tivermos a felicidade de praticar a quinta norma fundamental dos praticantes, que é ver sempre as partes positivas de todas as pessoas, coisas e fatos,
e nunca as suas partes negativas, aí você já está plantando a semente da imagem verdadeira no teu dia a dia. Então, Seichonoye é um ensinamento divino, maravilhoso, sublime, esplendoroso, gratificante em todas as palavras. Todas as palavras da Seichonoye são para te levantar, são para te deixar firme, deixar equilibrado, de te deixar assim, um ser pleno, um ser verdadeiro, como fala o mestre no livro dos jovens, no capítulo 18, ele fala, homens que eu quero formar. Né? Formar homens plenos de felicidade para transmitir ao maior número possível de pessoas essa felicidade. Então, fiquei muito feliz de saber que a preletora também faz a orientação da disciplina de imagem verdadeira no CEV, porque eu também sou responsável pela disciplina de imagem verdadeira e eu tenho aprendido muito. Eu tenho mergulhado muito na imagem verdadeira, na meditação Shinsokan, que é o oceano de tudo que é bom, né? E o oceano, quando a maré está alta, todo mundo se levanta, todos os barcos vão para cima. O bacana é que foi pauta de vários, né, de todos os senhores, a questão da matéria, né, desse mundo fenomênico da matéria. Às vezes a busca por bens materiais, a busca ou só pela felicidade que temporária, né, que os bens materiais podem nos trazer, ela não é a nossa busca para a felicidade verdadeira, né, a felicidade absoluta. E que nós não somos, né, esse ser material. E eu me lembro bastante de um trecho de uma das sutras sagradas que fala assim, né, avança além da convicção homem filho de Deus e alcança a convicção homem Deus. Então não somos só filhos de Deus, nós somos o próprio Deus. Nós, como seres humanos, somos a própria manifestação de Deus na face da Terra. E aí eu queria trazer mais uma pergunta aqui para o grupo, né? Como é que a gente, como auto-manifestação de Deus, como é que a gente se expressa como Deus e não se deixa levar por esses 95%? Como que a gente vai, né, nadar contra a maré? Porque às vezes é mais fácil a gente se deixar levar pelo colega de trabalho que faz uma fofoquinha, pela vizinha que faz não sei o quê, pela rusguinha ali de alguém que falou torto. Como que a gente faz para viver como Deus e não se deixar levar por esse mundo? Olha só, muito interessante a pergunta, né? E também ouvindo as colegas, assim, a gente vai pensando tanta coisa que a gente poderia trazer para cá e o tempo, né? Não vai dar para tratar tudo isso. Mas eu estava me lembrando e vou também de encontro à sua pergunta, viu, Vinícius? Eu tive a oportunidade de ouvir o professor Roy Eugene Davis pessoalmente no Rio de Janeiro, em 98. Né? Então, assim, assisti 2 dias de seminário com ele e na verdade, foi impactante para mim. Eu lembro até hoje, eu tenho o primeiro livro que eu comprei naquele evento lá, dele, da Imaginação Criadora, onde ele colocava com muita propriedade em todas as palestras a importância da gente praticar a meditação Shinsokan, né? E que tem tudo a ver com a tua pergunta. Por quê? A meditação Shinsokan está bem escrito ali pelo professor Seiichi Taniguchi no livro Viver com Pureza. Ele diz assim, né, que a meditação Shinsokan é a meditação que nos leva à imagem verdadeira. Aí ele diz assim, que a imagem verdadeira é o mundo perfeito criado por Deus, onde tudo está no seu devido lugar. E esse onde tudo está no seu devido lugar, que foi para mim foi super importante. Por quê? A gente está aqui nesse momento aqui agora, na verdade horizontal, os 5 sentidos, mas eu posso olhar para a minha caminhada, para a minha vida e perceber e pensar o seguinte, as coisas não estão legais. As coisas não estão muito boas. Mas estudando o Seichonoye, o que a gente vai compreendendo? Que tudo isso reflete o que está dentro da gente. Então, qual é a nossa missão? É a gente exatamente voltar a mente, voltar a alma, o coração para Deus. E quando a gente vai compreendendo Deus em profundidade, tudo fica no seu devido lugar, né?
Então, eu gostaria de trazer isso, da gente aprofundar na meditação Shinsokan. E nesse livro Imaginação Criadora, tem algo que me trouxe um despertar muito profundo, certa vez, que é quando, às vezes, o professor fala na página 14 ou 17, ele diz o seguinte: você muitas vezes ouve assim, você é rico? Aí você diz, sim. Você é próspero? Sim. Você é maravilhoso? Sim. Você é bonito? Sim. Aí ele faz a pergunta, mas em relação ao próximo, em relação ao seu irmão, você acredita que os incidentes podem acontecer? Você acredita que ele pode ser pobre? Aí ele mesmo responde no livro, sim. Entendeu? Que a gente pensa sim. Aí ele diz exatamente o seguinte, e isso foi um grande despertar para mim. No momento em que eu penso, eu olho para o meu irmão e penso o seguinte, é um coitado, é um pobretão, não consegue, na verdade, eu estou alicerçando essa ideia que é materialista em mim. Não é? Então, ou seja, nesse momento aí não existe essa questão de união, de amor, eu e o outro somos um só. Mas, na verdade, quando eu olho para o meu irmão e penso, você tem capacidade infinita, você pode, você consegue, eu estou alicerçando isso em mim. Né? Então, na verdade, na Setionei nós ouvimos muito falar assim, né, que o fulano tem um espírito elevado, a pessoa é uma pessoa elevada. Mas o que diz que um espírito é um espírito elevado? É a palavra dele elevada. Então, o pensamento se elevou, a palavra falada se elevou, a expressão fisionômica é elevada, a postura é elevada. Então, às vezes, quando a gente está assistindo um seminário numa academia ou na nossa regional, na L, às vezes anuncia um preletor que vai fazer uma palestra, independente dos graus, quando ele se posiciona lá na frente, o jeito dele ficar em pé já impõe uma autoridade, já impõe alguma coisa muito interessante. Né? Então, eu penso, assim, cada vez mais estudando, que a gente precisa colocar a nossa mente no divino, a nossa mente no sagrado, a nossa mente nesse eu superior, para que a gente possa caminhar nessa humanidade, entendendo que a gente é propagador da verdade e a nossa missão é exatamente assim, contagiar quem está à nossa volta. Lá no livro que deve fazer o dedicado à iluminação, o mestre tem um daqueles artigos lá que o mestre até fala, né? E o professor Seicho, que na verdade o objetivo não é criar que a gente tenha preletores que saiam voando daqui para lá, daqui para ali, não é? Mas na verdade é fazer com que cada um de nós, através do nosso viver, a gente possa contagiar quem está à nossa volta. E isso a gente vai fazer buscando vivenciar no nosso dia a dia esse ensinamento tão maravilhoso e tão sagrado. Muito obrigado. O nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, fala muito sobre o conceito de paz ativa, né, que vai ao encontro do que está, mesmo lá na Bíblia, né, Jesus falou, benfazejos são os pacificadores, né? Então, aonde a gente está, a gente leva a paz, a gente leva o amor. Gente, olha, eu acho muito bonito mesmo, esse livro está muito interessante, e aqui na página 36, que eu acho muito interessante, ele dá o passo a passo para você realizar o teu ideal. E ele começa assim, olha, os passos são equilíbrio mental e emocional, visualização vívida do ideal como um fato consumado. Isso é uma coisa que tem tudo a ver com a Seiichi Noye, quando ele fala que o fato positivo já está consumado. Isso é trazer a imagem verdadeira para o mundo fenomênico, mas visualizando, mesmo que não esteja aparecendo aqui na nossa visão material. Então, olha, visualização vívida do ideal como um fato consumado. Torná-la real pela afirmação mental e por sentir de fato que assim é. Então, relaxar, repousar, até que o novo estado de consciência se estabeleça e se torne permanente. Obrigado, professora Maria Isabel. Bem, Vinícius, a questão de manifestar o Filho de Deus, né, como você estava colocando para o preletor Paulo inicialmente. Eu usei muito, durante todo esse processo da pandemia, aquela figura, né,
Jesus, caminhar sobre as águas. Então, eu dizia assim para todos: nós estamos caminhando sobre as águas, porque nós estamos passando por um processo diferente, né? Nós tivemos que nos reinventar desde as nossas atividades da Seichonoye, nas nossas questões familiares, mas nós fomos transcendendo aquelas situações nas quais muitas pessoas focaram no noticiário, nas dificuldades, no sofrimento, e nós focamos na imagem verdadeira. Então, por isso eu dizia, nós estamos caminhando sobre as águas. E aí, nós passamos esses 2 anos, continuamos divulgando o ensinamento da Seichonoye de forma virtual. Tivemos que aprender a abrir as salas do Meet, abrir as salas das outras plataformas, tivemos que nos reinventar, fazer seminários virtuais e até visitas de bênção e oração mútua, tudo virtual. E a gente percebeu que a força da oração é tão grande quanto, porque nós estamos aí conectados através das ondas eletromagnéticas e os nossos pensamentos estão aí, né, emanando para o universo. Então, durante todo esse processo que a gente teve que fazer todo esse aprendizado, alguns com dificuldades com a tecnologia de início, né, mas fomos nos reinventando. Então, eu sempre disse, caminhamos sobre as águas. E agora, depois de 2 anos e 4 meses, eu manifestei, né, os sintomas da Covid, e durante essa semana aqui. Mas olha, gente, é impressionante, eu chorei todos os dias de gratidão. Por quê? 2 dias, meu corpo ficou dolorido, depois já passou. Os outros sintomas foram suaves, eu não tive nem febre. E eu fiquei em repouso porque foi recomendado, olha, não faça esforço físico. Mas fiquei, né, tranquila, estudando para poder realizar as atividades. Foi como se fosse realmente uma gripezinha. Foi uma coisa impressionante. E por quê? Não poderia ser de outra forma. Porque nós caminhamos sobre as águas. A gente vê a imagem verdadeira. Então, Deus se manifesta, né, da forma mais suave, mais tranquila, né? Porque nós também tivemos gratidão até pelo vírus, na verdade. Oramos, porque o vírus não vem para nos causar nenhum mal, mas para trazer um ensinamento para nós. Então, quando nós passamos a ter essa compreensão, tudo vai no lugar certo, como o preletor Paulo falou. Tudo está no lugar certo no mundo da imagem verdadeira. Então, por isso estamos aqui nesse momento, estou aqui com vocês nesse momento, porque tive uma semana tranquila. Passamos aí, tem essas coisinhas, né? Essa tosse, às vezes corre o nariz, mas já está tudo finalizado, fazendo meu aprendizado, que eu entendi que pode ter sido o seguinte: você precisa descansar um pouquinho, sossega, senta no sofá, né? Meu aprendizado pode ter sido esse, talvez vinha fazendo muita atividade, e a gente precisa ter equilíbrio, né, nas nossas atividades. A preletora citou o livro do mestre, que ele fala do Yogananda, né? Ele fala também desse equilíbrio que a gente precisa ter na alimentação, nas atividades, em tudo mais, cuidar do nosso templo sagrado, para que a gente possa realizar realmente a nossa grandiosa missão de filhos de Deus. É isso, então, muito obrigada. E tem uma palavra que é muito utilizada no contexto da Seichonoye, que é a docilidade, né? Nós temos pessoas dóceis com as coisas. E até comentei com uma amiga esses tempos, porque a gente se acostuma, né, no ambiente com os amigos da Seichonoye, a gente participa há muitos anos, e aí fui comentar com uma amiga que, né, não é da Seichonoye, e falou, isso aqui a gente precisa ser dócil. Ela falou assim, eu não sou cachorro para ser dócil, né? Mas olha como é a impressão, né? A gente aprende essa docilidade, essa humildade, essa serenidade do nosso dia a dia, porque ela vem dessa confiança de que eu sou o próprio Deus e que tudo já está bem, que tudo já é bem, que tudo já é bom.
Então, quando a gente traz essa serenidade, essa docilidade, o nosso dia a dia ele se torna suave, né? E tem até uma música que fala assim, né? Mas o caminho que era tão difícil, suave se tornou. Quando encontrei, enfim, o Deus que habita o meu Meu interior. E aí, como é que a gente faz? E aí, vou puxar lá para o Dr. Paulo César. Como é que a gente faz para diferenciar essa serenidade, essa tranquilidade, essa autoconfiança de uma acomodação, né? De você estar estagnado. Então, não, então, está tudo bem, então eu não vou fazer. Não, eu já sou filho de Deus, eu já sou próspero, então eu vou fazer vacina, eu já sou filho de Deus, então eu não preciso trabalhar porque o dinheiro vai vir, eu não preciso fazer nada porque vai cair do céu, né? Como diferenciar a serenidade da acomodação? Olha, eu não sei se eu vou conseguir dizer, mas responder bem assim desse jeitinho, mas me ocorreu aí uma coisa quando você disse aí. Eu penso que uma palavra muito importante da gente estar trazendo aqui também nesse momento de tantas palavras profundas é o servir. O servir, né? Então, vendo aqui, o que a gente percebe, né? Que muitas pessoas, elas caíram nesse caminho da estagnação, de que parece que a vida não tem sentido, porque na caminhada delas, o servir não está fazendo parte, sabe? Há um egoísmo muito grande que só basta que eu esteja bem, tudo certo. E, na verdade, quando a gente vai pensando assim, a vida vai perdendo sentido, porque nós estamos aqui para servir. Quando lá na Bíblia Sagrada, no Gênesis, né, que coloca lá que Deus criou tudo em 7 dias, né, e depois descansou, esse descansou, ele tem o significado seguinte: agora a patente é com você, pretora Helenice. Agora é com você, pretora Maria Isabel, é com você, Liz, é com você, Paulão. E qual é a nossa missão? Exatamente manifestar o amor, não é? Então, é uma coisa interessante. Uma vez eu assistia no ciclo de estudo da prosperidade, eu fui orientar lá em Porto Velho, e o pretor Roberto Okito Fujiwara foi também. E ele é aquele pretor também, como vocês, a gente senta e fica assim, meu Deus, vai vir só bênçãos ali. E ele fez uma analogia que eu achei super interessante. Ele disse assim: se você pensa em almoçar ou jantar num restaurante francês, você, para entrar naquele restaurante francês, vocês têm que estar o quê? À altura. Você não vai poder entrar lá de qualquer jeito, de sunguinha, de biquíni, né? E chegar lá a comer de qualquer jeito. É preciso estar à altura. Então, o que ele quis dizer com isso? Que, na verdade, muitas vezes, a gente está também pensando em patamares para a nossa vida, mas a gente tem que fazer a reflexão: será que o meu viver está à altura desse patamar que eu tanto almejo, que eu tanto estou querendo chegar? Né? Então, eu acho que a gente precisa sair dessa zona de conforto, né? A gente merece sair da zona de conforto. Eu estou extremamente feliz e emocionado participando dessa roda aqui, porque minhas colegas estão dizendo coisas que estão vindo de encontro à minha alma, né? De fazer o quê? Vamos lá, Paulão, você pode ser ainda muito melhor. E aí, naturalmente, isso vai me colocando num patamar de tal altura de ideais que eu já estabeleci na minha mente, não é? Então, eu acho que isso é uma questão interessante. E só para concluir, meu irmãozinho, assim, nesse sentido, esse livro ele tem uma importância muito grande na minha vida. Há 2 anos eu decidi lê-lo assim. Em 3 dias eu li um capítulo. Hoje eu lia, amanhã eu marcava, e no 3º dia eu ia praticando, né? E o interessante é que aqui tem um capítulo em que ele ensina a gente a como imaginar, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei isso aqui, sonhos da minha caminhada, e eu escrevia esses sonhos. Eu escrevia. Depois eu gravei esses sonhos. E aí o que aconteceu? Durante 1 mês eu sentava aqui num sofazinho, confortável, fechava os olhos e ia com a minha própria voz, imaginando aquilo já concretizado, porque eu já é. O que acontece? O professor orienta, se você fizer 1 mês, daqui a pouco eu estou aqui agora, eu já lembro do ideal, do sonho, e eu já tenho ele como concretizado. Deu para entender? Porque, na verdade, ele entrou com tudo no meu ambiente mental, né? Então, eu diria assim, sabe?
a nossa vida é a vida do progredir infinito. Então, quem fica estagnado vai ficar nessa pegada aí. Né? Ele tomou a posição de ficar aí, vai ficar para sempre. Onde aqui no próprio livro diz, né, que a causa e efeito é um só. Né? Então, tomou aquela posição. Quando, na verdade, a gente tem que tomar uma posição o quê? De progredir sempre, porque como filho de Deus vamos só progredir. E aí, naturalmente, a causa e o efeito vão ser um só. Então, a gente é a boa causa e a gente é o bom efeito. É muito importante isso, né? Esse ato de servir, né? Também faz parte da gente não se acomodar, né? E aí eu então jogo a bola para a preletora Helenice, né? De como a gente não se acomodar, então, né? Já que a gente tem que servir, não vai ficar só sentadinho. A gente só é feliz quando a gente faz sorrir o outro. Quando você faz alguém sorrir, o teu coração se abre. E isso é muito gratificante. O mestre Masaharu Taniguchi e o próprio professor Heitor Miyazaki, ele cita no livro dele, Conquiste a Felicidade com Amor, 5 necessidades básicas do ser humano para ser feliz. A primeira, ser amado. Segunda, ser reconhecido. Terceira, ser elogiado. A quarta, ser útil. E quinta, ser livre. Então, o professor Heitor, ele explicou uma vez numa palestra que as 3 primeiras ainda faz parte de uma alma imatura, que quer ser amado, quer receber reconhecimento, quer ser elogiado. Mas aí ele já dá a solução. Imediatamente, ele fala, quer ser amado? Ame. Ame intensamente. Quer ser reconhecido? Reconheça incessantemente. Quer ser elogiado? Elogie permanentemente. Aí, aqui, as 2 últimas, que é o ser útil e ser livre, ele diz que faz parte de uma alma já amadurecida. Porque quando você amadurece, você percebe que você precisa ser útil para ser feliz. Né? Então, ser útil faz parte dessa necessidade que nós temos de sermos felizes. Então, como é que nós... Às vezes tem gente que fala, mas eu não tenho nada para oferecer. Como não tem? Vou dar um sorriso. Um sorriso, quando você dá um sorriso, a pessoa imediatamente, que nem te conhece, ela também devolve um sorriso. Da mesma forma, se a vida está dura, tente rir para a vida, tente sorrir para a vida, tente sorrir para o seu medo, tente sorrir para as suas atribulações. Não vai devolver atribulação, nem medo, nem sofrimento. Como falou a preletora Maria Isabel, nós estamos sobre as águas, achei tão interessante, porque realmente é sair fora, entrar no mundo da imagem verdadeira nos proporciona essa felicidade, essa felicidade imutável, essa felicidade que não é abalada por nada, nem pela morte, nem por Covid, nem por doença, nem por nada, não é abalada por nada. A saída, gente, a saída é entrar no mundo da imagem verdadeira e permanecer lá, não sair de nenhuma forma. Eu fiquei, esses 2 anos de pandemia, eu não via mais televisão convencional. Eu só assistia o YouTube nas palestras da Seiichi Noye. Só palestra da Seiichi Noye. Eu falei, preciso me alimentar. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso nutrir o meu espírito para que eu possa acolher minha família, que às vezes não são todos que são praticantes, para que eles possam atravessar essa fase com força, com coragem, né? E sem medo. Porque quem está no mundo da imagem verdadeira não teme nada, porque a vida é eterna, gente. Não tem que temer a morte, a gente está apenas sonhando com a morte, a gente não está doente, a gente está sonhando. Pesadelo. Vamos sair rapidinho do pesadelo. Para sair rapidinho do pesadelo, como falou a preletora Isabel, tem que passar para cima, tem que passar para a imagem verdadeira, frequência alta,
né? Elevar a nossa mente para a imagem verdadeira. E sem a prática, como falou no início o preletor Paulo, a disciplina, sem disciplina da imagem verdadeira todos os dias, através da meditação Shinsokan, não vamos conseguir essa força. Então, não basta assistir às palestras. As palestras, é assim, é como uma festa. É uma festinha. Você sai da festinha, daí você vai para a tua casa. Praticar. E aí... a palestra é aquela guloseima gostosa, né? Tudo é maravilhoso, tudo é doce. Você entra numa palestra da Seitinoye na tua AL, você fala, meu Deus, aqui é o paraíso. É assim que eu queria ser tratado pela minha família, é assim que eu queria tratar a minha família, né? E é esse paraíso que é praticar a Seitinoye e participar agora presencialmente também, dentro de todas as normas rígidas de proteção, estarmos juntos, né? Estarmos juntos. Então, ser útil é imprescindível. Sim, imprescindível. Obrigada, queridos. E que bacana. E aí, então, esse momento, muitas pessoas, né, nesses últimos anos, ou trocaram de emprego, trocaram de cidade, né? Quem às vezes morava numa outra cidade voltou para morar com a família, né? Algumas empresas, infelizmente, não conseguiram se manter e fecharam. Algumas pessoas, né, meio que podem ter perdido o rumo, né? Podem ter perdido a mão. E como é que a gente faz para encontrar esse caminho que eu devo seguir? Ou, às vezes o nosso amigo aí que está acompanhando, né? A nossa amiga que está acompanhando aqui no YouTube pode estar se perguntando, que maravilhoso, tá, ok, estou aprendendo, sou filho de Deus, né? Já sou feliz, já sou próspero, mas lá no fundo ela não consegue encontrar assim, qual é esse caminho que eu tenho que seguir, né? Para onde que eu vou? E aí, professora Maria Isabel, como é que a gente ajudaria, né, o nosso espectador aí a encontrar o caminho que deve seguir na sua vida? Olha, para os nossos ouvintes aí, telespectadores, né? Que caminho devo seguir? Eu trouxe aqui o livro do mestre, Princípio Básico da Felicidade. Eu amo esse livro profundamente. E ele traz aqui no capítulo 2, o mestre começa a fazer uma palestra, né? E aí ele diz assim, senhoras e senhores, bom dia. Aí risos, né? Como se fosse lá no WhatsApp. Risos, kkkk. Como já passou do meio-dia, parece que os senhores ficaram surpresos por eu dizer bom dia. Pois eu prefiro sempre dizer bom dia pela seguinte razão. Qualquer que seja a hora, quero ver as coisas com uma nova visão. Como se tivesse acordado de manhã. Jesus Cristo disse, vigiai, pois, o tempo todo. Quando a mente se renova, o céu e a terra parecem novos. Então, o mestre está explicando para nós aqui que nós devemos sempre estar nos renovando. E nesse renovar-se, vem algo importante, que é o maravilhar-se. Nós, adultos, perdemos aquela capacidade das crianças, dos jovens, de serem curiosos, de maravilhar-se com todas as coisas novas, né? Olha, a criança vê uma coisa diferente, olha, principalmente com os fenômenos da natureza, a criança não deixa de maravilhar-se. Mas nós, com o passar do tempo, vamos deixando o maravilhar-se, né? E nós devemos nos maravilharmos sempre, o tempo todo, como diz aqui, Jesus diz, vigiai, pois, a todo tempo. Então, desde que eu acordo, já agradecer porque eu acordei, o mistério do acordar-se, né? Posso me levantar sozinho, eu respiro. Durante a noite inteira, todas as funções do meu corpo continuaram funcionando, sem que eu precisasse dizer, faça isso, faça aquilo, bata coração, né? Não é verdade? Então, precisamos resgatar essa capacidade de maravilhar-se das crianças. Olha a lua! Essa noite passada, a lua estava só aquela partezinha dela mais avermelhada.
olha, venham ver a lua. Então a gente sai correndo para ver a lua. E assim são as crianças também. Nós não podemos perder essa capacidade. Está ouvindo o canto do passarinho? As pessoas não param mais para ouvir o canto dos pássaros. E nós estamos aí, mesmo quem mora em São Paulo, né, professora Elini? Tem ainda muita arborização por aí que a gente pode ouvir o canto dos passarinhos. Lá em Brasília, né, professor Eleitor Paulo, tem muitas áreas verdes, muitos bosques. Sim, muito mesmo. Estão voando livremente, cantando lá. Então, nós temos que fazer como as crianças. Olha, olha, olha! E maravilhar-se o tempo todo, sempre estarmos nos maravilhando com todas as coisas. Nos acostumamos a tudo. E esse acostumar-se traz a acomodação, como a gente já falou aqui, e a acomodação nos deixa inertes, sem querer ser úteis, né, para a humanidade, quando nós temos capacidade, sim, e muitas qualidades que nós vamos descobrir quando praticamos meditação Shinsokan. Vamos descobrir as nossas qualidades intrínsecas e como podemos servir à humanidade. Eu achei linda a sua fala, preletora, tão linda. Eu só queria fazer um adendo, sabe o quê? Claro. Essa maravilha que você fala é imprescindível para o nosso espírito ficar sempre iluminado. Sim. Então, eu acho importantíssimo isso, é nós nos maravilharmos com a nossa vida. Isso. Sabe? Em primeiro lugar, quando você faz a meditação Shinsokan, é você com Deus do teu interior, que é maravilhoso, que é esplendoroso, que é iluminado, que é dono desse universo. E que esse universo mora dentro de você. E esse universo é de Deus e você vive nesse universo como dádiva de Deus. Isso. A gente tem que se maravilhar com as dádivas que a gente tem e que a gente não reconhece. Eu me lembro que o professor Iwasaka foi fazer uma orientação lá no Amazonas e a moça queria morar em terra, porque ela morava em palafita, ela morava na água. E ela queria uma casa para ela. E ele falou, então, eu vou te dar uma orientação. Uma coisa só você vai fazer. Chega na sua casinha que você tem de palafita e você vai agradecer tudo que você tem dentro da sua casa. 100 vezes cada objeto. Mas eu não tenho nada. Como você não tem nada? Você não tem uma caneca, não tem uma panela, não tem uma espiriteira, não tem... isso eu tenho. Então, vai agradecer. Vai agradecer cada objeto que você tem. Ela falou, mas é só isso? Você só vai fazer isso, mas você vai fazer 1 mês em seguida sem parar, o dia inteiro. O dia inteiro. Faz 100 vezes de manhã, 100 vezes de tarde, 100 vezes de noite. Aí, ela fez. Quando demorou, uns 3 meses, ele voltou para um seminário lá em Manaus. Ela foi agradecer o professor de joelhos, dizendo que ela tinha conseguido a casinha dela na terra. Isso. Teve docilidade, né, preletora? Porque, nossa, foi o que nós colocamos aqui também. Docilidade, mas também combatividade na prática, porque essa docilidade de aceitar o ensinamento, mas tem que ser firme, tem que ser muito firme na prática, porque às vezes a pessoa começa a praticar e fala, mas não está acontecendo nada, e para. E às vezes essa coisa de você desanimar não pode, né? Tem que permanecer na prática, permanecer combatente da verdade, guerreiro do espírito da verdade. Então, é ser dócil, sim, mas equilibrar com a combatividade, com a sua forma de se posicionar diante da disciplina. Porque a disciplina, ela é rígida, ela não é dócil, ela é dura. No começo, o atleta que acorda às 4 da manhã não vai achar que aquilo é uma docilidade. Como? Então, nós temos que vencer essas aparentes rigidez, né? Essa aparente rigidez da disciplina que vai depois nos deixar assim,
realmente equilibrados, harmonizados e redondos, como aquela bola do yin e yang, né, que é puro equilíbrio. É muito difícil manter o equilíbrio o tempo todo, mas é muito importante a busca do equilíbrio. Então, agradeço muito as suas palavras, preletora, porque realmente me lembrou essa coisa que a gente não pode se acomodar na parte do maravilhar-se. E só para fechar isso, o mestre cita o Isaac Newton, que viu a maçã cair, né? E descobriu a força da gravitação universal. Quantas pessoas já tinham visto maçãs caírem, laranjas caírem? Nunca ninguém maravilhou-se com isso. Olha, mas a maçã cai. Mas como ele maravilhou-se, ele pôde descobrir a força da gravitação universal, que até hoje os cientistas ainda não sabem explicar direitinho o que seja essa força. Muito obrigada, muito obrigada. Então, será que maravilhar-se, então, é abrir o nosso coração para poder encontrar o caminho que a gente vai seguir? Acredito que é dos sentimentos mais importantes, né? Para a gente estar, digamos assim, ligado, conectado com tudo que acontece ao nosso redor e manifestar a gratidão pelas coisas ao nosso redor. E para a gente já entrar na reta final, porque passa voando o nosso tempo, né? Para a gente entrar já na reta final desse nosso diálogo aqui hoje, como é que a gente faz? Ok, então a gente abre o nosso coração, né? A gente tem essa consciência, mas às vezes ainda fica arraigado lá no fundo um sentimento de eu não consigo, é muito difícil. Como é que a gente faz para romper esse pensamento do eu não consigo, esse pensamento, né, de que tem uma amarra? Né? Como é que a gente romperia esse ciclo? Sabe que eu vou aqui, porque foi estudando, né? Estudando, foi uma parte que eu li aqui, aí eu abro aqui e eu vou deixar para as minhas colegas fecharem, tá bom? É assim, olha que lindo. Isso aqui me emocionou muito, muito mesmo. Quando fala aqui na página 106 do Imaginação Criadora, né? Rompendo as barreiras psicológicas. Aí ele diz assim, na página 107. Saia de qualquer rotina que o possa estagnar e se esforce para fazer algo diferente. Levante-se uma hora antes, aquilo que a gente já conversou hoje aqui, né? Antes pela manhã para se exercitar, meditar e planejar o seu dia. Aí essa parte praticamente me tocou muito a alma, falou assim, quando fala assim, se for necessário, ore até que consiga romper a concha mental e emocional e seja transformado pela renovação de sua mente e esteja dedicado de novo ao alto propósito para o qual foi chamado a esta terra. É profundo isso, né? Faça o que sabe que tem de fazer para ser bem-sucedido. Não fale sobre isso, faça-o. Procedendo assim, você não poderá falhar de maneira alguma. E às vezes a gente entra numa situação que a gente pensa assim, meu Deus, eu estou sofrendo, né? Mas quando a gente lê um texto desse daqui, é Deus nos chamando, nos convocando, vamos filho, vamos em frente. E Ele nos dizendo com aquela voz maravilhosa, amorosa, filho, está tudo bem, vamos, eu estou junto de você, e aí a gente consegue dar essa virada, viu? Eu quero aproveitar para agradecer essa oportunidade, aprendi muito com a preletora Lenice, com a preletora Maria Isabel, com você, Vinícius, com esse carisma maravilhoso, né? Então, deixa essa mensagem, sabe? Está tudo bem, Deus está sempre nos orientando e protegendo, e vamos dar um passo à frente e sair desse lugar que a gente está achando interessante, mas que já não é mais interessante. A gente pode muito mais. Muito obrigado. Lindo, lindo. Ele continuando, esse outro parágrafo, ele diz Sim. assim, precisamos ser disciplinados, que foi a tônica da nossa reunião hoje, do nosso encontro, né? Da nossa sugestão para nós mesmos e para todas as pessoas maravilhosas, filhos de Deus perfeitos, maravilhosos que estão nos assistindo hoje.
A disciplina. Olha, que coisa impressionante que ele fala, olha, precisamos ser disciplinados para obter esse conhecimento acerca das coisas boas que nos cercam, né? Da meditação Shinsokan, que ajuda, que é imprescindível, né? É inevitável praticar. Não dá para evitar a meditação. Disciplina é tudo, porque depois você acaba gostando da meditação. No começo você acha que você não consegue ficar parado 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas com a disciplina, devagarinho, pega o livreto Shinsokan e leia. Leia desde a primeira folha até o final da meditação, se você não está conseguindo essa concentração. Então, é muito importante. No começo, eu fiz isso, quando eu entrei na Seicho-no-Ie, né? Eu não conseguia, a minha vida era toda para fora, só pensando no que ia acontecer para fora de mim, não dentro de mim. Então, essa leitura, por uns 15 dias em seguida, ajuda muito, depois você decora a meditação, e aí você entra no mundo da imagem verdadeira, que da forma mais natural e gratificante possível. Então, eu também, para encerrar, eu queria agradecer profundamente os meus colegas, os 3 maravilhosos professores da Seicho-no-Ie, e dizer que esse ensinamento salvou a minha vida. Esse ensinamento, várias vezes salvou a minha vida. Então, a minha gratidão pelo mestre Masaharu Taniguchi é eterna. Eu reverencio esse ensinamento, Dona Teruko Taniguchi, que deu sustentação para o ensinamento acontecer, para ele, né, poder trabalhar sem medo de tudo aquilo que ele propunha. Então, a gratidão é muito grande. Eu me emociono muito quando eu penso na missão do mestre Masaharu Taniguchi. Então, nós não podemos deixar essa missão sem frutificar, como falou Vinícius no começo. O que devemos fazer para multiplicar as pessoas felizes nesse mundo? Então, vamos divulgar esse ensinamento, né? Aqui, só para finalizar, a mensagem que o próprio Roy Eugene Davis citou aqui, citando palavras do grande escritor alemão Goethe, ele diz assim: você está determinado? Agarra-te a este momento. O que poderás fazer ou sonhares que você pode fazer, começa a fazê-lo agora. A coragem traz em si o gênio, o poder e a magia. Empenha-te somente e então a sua mente se aquecerá. Começa e então o trabalho será completado. Então, ele cita aqui no prefácio deste livro grandioso do Roy Eugene Davis, o grande escritor alemão Goethe, né? Que foi muito inspirado, muito criativo, que realmente se inspirou, né? Porque conseguiu atrair, né, os grandes artistas, os grandes inventores, os grandes homens criadores, assim como o mestre Masaharu Taniguchi. Conseguiu atrair, então, aquela mensagem que veio do alto, que veio do mundo da imagem verdadeira. Então, desejo que vocês possam agarrar o agora com toda a sua força. Não deixa para depois, gente. Vira a página rapidinho. Tá ruim? Vira a página, tá tudo em branco, vai escrever naquela página em branco tudo aquilo que você deseja para a tua vida. Então, praticando Seicho-no-Ie, você salva a sua vida. E salva qualquer situação desagradável. Você consegue superação em todos os sentidos. Então, muito obrigado. Vamos praticar cada vez mais, porque não basta conhecer, não basta fazer parte da festinha aqui, hein?
Não basta fazer parte só da palestra, das conversas. Vamos praticar. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Professora Maria Isabel, por favor, né? Como é que a gente vai, mensagem final, e como é que a gente rompe, né, esse falso pensamento de que eu não consigo as coisas? Vou chamar o livro do professor Seiichi Taniguchi, Educação, a meditação Shinsokan é maravilhosa, né? Ele fala do treinamento, né? Aqui na página 25, do poder de concentração mental, da meditação Shinsokan e do treinamento. Então, não precisamos ficar apavorados, pensando que já vamos fazer meditação, já vamos fazer imaginação. Não, tudo é treinamento. Então, a gente começa com pouquinhos minutos, com o nosso treinamento da meditação Shinsokan, seguindo a orientação da professora Helenice, pego o livreto e começo a ler o livreto, né? Assim eu já estou treinando. Vou treinando para fazer os agradecimentos todo dia. Como é que eu vou? Agradece aquilo que você já tem nesse momento. Mas não tenho nada. Tem sim, 2 olhos, nariz, a boca, que fala, os cabelos. Já vai agradecendo aquele seu corpo, as 2 pernas que te fazem caminhar. Então, isso é um processo de treinamento. Então, o professor escreveu assim: porém, a concentração mental não adquire intensidade suficiente se não há treinamento. Sem o devido adestramento, é difícil concentrar-se, pois a atenção é desviada para as pessoas e objetos ao redor. Então, treinar como os atletas. Os atletas também, eles não chegam já no pódio na primeira competição. Eles passaram por grandiosos treinamentos, né? E foram se aperfeiçoando, foram criando força vital para realizar aquele esporte, enfim, né? Então, quero finalizar com esse adendo aí sobre o treinamento, para que as pessoas não sintam dificuldade, não pensem que já vai fazer tudo de uma forma. Não, eu vou começar a treinar a partir de agora, como a professora Helenice colocou também, agora. Começo hoje a realizar o meu treinamento da meditação Shinsokan, das palavras de agradecimento e o maravilhar-se. Também eu preciso treinar para começar a maravilhar-me novamente com todas as coisas ao meu redor. Vinícius, muito obrigado pela sua mediação. Professor Helenice, professor Paulo, agradeço profundamente por estar com vocês nesse momento, com essas reflexões maravilhosas sobre o ensinamento do mestre. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco até este momento. Esperamos que tenham sido palavras da verdade que iluminaram o caminho que cada um deve percorrer. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, grande aprendizado de disciplina e de maravilhar-se com as coisas da vida. Então, para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. A gente veio compartilhar um pouquinho do nosso estudo, um pouquinho da nossa vivência, para transformar também o seu dia em um dia cada vez melhor. E convidar você, agora que as nossas atividades presenciais já estão retornando, para que você procure uma associação local, uma regional da Seichonoye, aí na sua cidade ou na cidade vizinha, e participe. Acompanhar as palestras aqui pela internet, acompanhar a Seichonoye pelas redes sociais, é maravilhoso. Mas chegue perto, conheça as pessoas da Seichonoye e da sua localidade, vibre com elas essa alegria de ser filho de Deus, que com certeza vai ser uma experiência incrível. Você vai poder encontrar as regionais e os endereços e os telefones lá no nosso site, sni.org.br, ou também no 0800 770 2600. Entre em contato, pode mandar um e-mail, sni@sni.org.br. É só mandar uma mensagem que vai ser um prazer passar os endereços mais perto, né? Saia da cadeira, saia do conforto e vá viver a Seichonoye no dia a dia, aprender. Terminamos essa nossa festa aqui e agora é hora da gente, né, encerrar o vídeo para a gente começar a praticar tudo aquilo que a gente aprendeu. Mais uma vez, muito obrigado pela leitora Helenice, muito obrigado pela leitora Maria Isabel, muito obrigado pelo leitor Paulo César. Foi um prazer enorme. Continue conectado com a gente. Se você ainda não curtiu o vídeo, né, deixa o joinha. Vamos ser um blogueiro doutrinário, né? Deixa o seu joinha, inscreve no canal, ative as notificações. E na sexta-feira que vem vai ter um grupo incrível de outros orientadores fazendo mais um Diálogos com você.
aqui no canal da Seichonoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. Você, amigo da Seichonoye, já refletiu sobre o significado da palavra triunfar? Triunfar significa obter vitória, encher-se de alegria, livrar-se de dificuldades. Vencer. Como filhos de Deus, temos a capacidade para vencer todas as dificuldades e obter vitória em todos os aspectos da vida. Quer entender como? Então, a Seichonoye tem um convite especial para você. Seminário Geral de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Oferenda de Trabalho. Seminário do Triunfo Espiritual. Triunfe ampliando a consciência e o despertar da alma. 10 dias em busca do triunfo sobre todas as situações. 10 dias para encontrar em si mesmo todas as respostas. Para mais informações, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo telefone 0 operadora 11 50142217 ou ainda pelo e-mail seminarios@sni.org.br. Permita-se conhecer o caminho que o fará triunfar pela jornada da vida. Muito obrigada.